Por gentileza, vamos de pé ler a Santa Palavra de Deus. Aos Gálatas, capítulo 5, versos 13 a 15. Todos acharam? São poucos os versos, então nós faremos a leitura. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Amém? Tem alguém do seu lado? Vamos orar uns pelos outros. Senhor nosso Deus, nós agradecemos o teu cuidado, tua bondade, tua misericórdia. Estamos intercedendo, estamos, ó Deus, suplicando o teu favor para que a tua casa seja continuamente casa de oração para todos os povos. Meu Deus, usa, Senhor, a tua igreja, cada um desses obreiros, pastores, dirigentes, todo aquele que auxilia e coopera, oh meu Deus, para promover ainda mais o teu nome, o teu reino, a tua glória. Nós esperamos do Senhor, porque é do Senhor que vem todo dom perfeito e toda boa dádiva. Nos socorre, Senhor, nos ajude. Assim pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, temos um texto muito precioso e com esse texto eu gostaria de desenvolver este tema aqui essa noite. 5 deveres para a convivência saudável na igreja. Este é o tema para nós nominarmos o que pretendemos passar aos irmãos aqui essa noite. Vejam os irmãos que o apóstolo Paulo, este verso voltará a ser citado ainda dentro dessa palavra, e o apóstolo Paulo, ele nos diz que toda a lei se cumpre numa só palavra. Se fosse perguntado para nós, não é? Se fosse feita uma pesquisa, qual seria a frase para resumir toda a lei? Porque perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus citou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas, diferentemente, o apóstolo Paulo, nesse versículo de número 14, ele diz que um só mandamento cumpre toda a lei. É inesperado, porque o surpreendente aqui é que não está amar a Deus sobre todas as coisas. E com essa reflexão, se é tão importante assim amar o próximo como a ti mesmo, nós devemos então pensar nessa convivência dentro da igreja, da congregação, onde cada um de nós trabalha e milita. Amém, meus irmãos? Dada a surpreendente expressão de Paulo aqui, de valorizar o relacionamento, o amor ao próximo como a si mesmo. Então, sem dúvida, jamais pensou Paulo
eu não posso imaginar isso, que amar a Deus sobre todas as coisas não é importante. Sem dúvida alguma, deveria passar dentro do seu coração, do seu espírito, quando Deus o inspirou a escrever isto, que o amar a Deus é a fonte para amar o próximo. Amém, meus irmãos? Porque sem Jesus nada podemos fazer. Amém, meus irmãos? É impossível fazer algo para Deus sem Jesus. Então, eu quero já citar 5 deveres. E esses 5 deveres têm a ver com 5 elementos que atuam na vida da igreja. 2 deles nós jamais queremos perto de nós. Aliás, queremos perto de nós. E 3 deles não queremos. Então esses 5 são os seguintes: as ovelhas, os porcos, os lobos, os cães e os pastores. Vou repetir: as ovelhas, os porcos, os lobos, os cães e os pastores. Todo esse ajuntamento de procedimento, de conduta, de postura, de jeito de ser, de estilo de vida, aparece vez ou outra na convivência da igreja. Quais são os deveres que devemos com cada um destes participantes? O primeiro, as ovelhas. O nosso dever é alimentar as ovelhas. Os irmãos podem repetir isso? Eu não tenho muito usado essa prática, porque isso realmente, graças a Deus, já ficou no esquecimento. Mas essa noite, me dê essa exceção: alimentar as ovelhas. A segunda, repreender os porcos. A terceira, atirar nos lobos. Disciplinar os cães. O que quer dizer isso, né? E a quinta, orar pelos pastores. Amém, meus irmãos? Vamos cumprir esses deveres? Vamos lá? Vamos ver o que a Bíblia Sagrada nos diz sobre estes deveres. É Bíblia, por isso eu estou começando bem cedo para a gente navegar em vários textos da palavra de Deus. A primeira menção bíblica está em Ezequiel 34. É o capítulo por excelência para falar de pastores e ovelhas. Ezequiel 34. Pelo menos no Antigo Testamento, é o texto por excelência, é o texto mais procurado para se fazer menção desse assunto. E é evidente que nós não vamos estudar os seus 31 versos, mas os irmãos logo veem que é no título: profecia contra os pastores infiéis de Israel. Tá certo? Então vejam só os irmãos que o profeta Ezequiel recebeu a palavra do Senhor para profetizar contra os pastores de Israel. Então já vamos começar por aí. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Verso 2: não apacentarão os pastores as ovelhas? Porque é isso que se espera, não é? Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Amém, meus irmãos? Então, nos mostra aqui o texto bíblico que o próprio Deus está revelando o estado dos pastores que deveriam cuidar
povo de Deus, mas estavam mais preocupados consigo do que com o povo de Deus. E estes exemplos que nós extraímos das Escrituras servem para nós, para todos nós que estamos aqui essa noite, olhar para isso e jamais ter esse tipo de procedimento. Amém, meus irmãos? A reclamação do Senhor está aí no versículo 4, sobre as diversas situações em que uma ovelha pode se encontrar: enfraquecida, doente, quebrada, desgarrada, perdida. São várias situações em que uma ovelha pode se encontrar. E o próprio Deus, conforme você avançar a leitura, Ele disse que Ele vai resolver essa situação, iria resolver essa situação, conforme está o verso 16. E quando Deus vai resolver essa situação, Ele inverte a ordem das coisas. Ele começa pelas perdidas. O verso 16 diz: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Amém, meus irmãos? Então o Senhor nosso Deus merece a gente glorificar a Deus aqui essa noite, porque quando os pastores dele falham, Deus de alguma forma socorre. Bendito é o nome do Senhor. Ele mesmo se encarrega, mas não é esse o prazer de Deus. O prazer de Deus é que os pastores façam o seu trabalho. Amém, meus irmãos? O prazer de Deus é que os pastores alimentem, protejam, cuidem, busquem, ouçam, atendam. Esse é o prazer do Senhor para aqueles que Deus chamou para cuidar de pessoas. Você pode bem dizer o Senhor por isso, amém? Então, notem os irmãos que o Senhor também identifica no meio das ovelhas aquelas que estão gordas, fortes, e aqui num sentido pejorativo, aquelas que estão soberbas, não é? Que ensoberbecem, porque há uma tendência em nós, irmãos, que conforme a vida nos vai sendo mais fácil, nós vamos ficando mais descuidados com o nosso Deus. Por isso, o Senhor está dizendo aqui que nós jamais devemos perder o princípio da dependência do Senhor. Amém, meus irmãos? Porque aquele que se torna exaltado, o Senhor vai humilhar. Então, Deus pode lhe dar o crescimento que for, mas continue humilde. Você pode bem dizer o Senhor, amém, irmãos? Eu vou sempre insistir, porque sem dúvida este é o ponto-chave que faz as pessoas caírem da fé e serem derrotadas na vida espiritual e ministerial: a falta de humildade, não é? Então, notem bem, nós temos aqui tanto o lado dos pastores, como a partir do verso 17, também vemos o lado das ovelhas. Há um tratado sobre ovelhas a partir do versículo de número 17. Então, quando chega no verso 23, o profeta, falando sobre Jesus, diz qual vai ser a solução final para isso, em todos os tempos. Ele diz: e levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar, ele lhes servirá de pastor. Eu quero anunciar aqui essa noite que esse pastor já foi levantado. O nome dele é Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode louvar a Deus por isso? Ele se tornou esse pastor mesmo das nossas almas. Mas no dia a dia da igreja, na vida prática da igreja, ele constitui pessoas para cuidar em diversos níveis. Até mesmo, se eu for aqui observar, nos pequenos grupos, nas coordenações, nas lideranças, são certas formas de pastorear, de ajudar, de assistir, que todas as pessoas realizam. Então note, os irmãos, que é muito importante para nós entendermos o que é uma ovelha. Uma ovelha é um animal que é muito carente, é indefeso e não tem uma facilidade de resolver seus problemas sozinha. Essa é uma ovelha. Ela não tem esse discernimento, essa habilidade. Se ela se desgarrar, tem que ser buscada. Bendito é o nome do Senhor. Como diz
Lucas capítulo 15: uma se desgarrou, deixou 99 e foi buscar a que estava perdida. Ela é indefesa, ela não resiste aos ataques que sofre, ela precisa de um defensor. Amém, meus irmãos? Então que Deus possa levantar entre nós, se não muitos pastores com esse nome, mas muitos que tenham esse espírito pastoral de defender, de buscar, de ajudar, de assistir, de cuidar, de levantar, de curar. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus possa fazer isso na vida dessa igreja. Na 1 de Pedro, irmãos, porque não vamos ficar só com as ovelhas, na 1 de Pedro capítulo 5, verso 1 a 3, traz lá um modelo de pastor. Também temos lá no Novo Testamento, não só em Ezequiel 34, que depois faça um estudo detido sobre Ezequiel 34, mas lá em 1 de Pedro 5, 1 a 3 diz: aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Amém, meus irmãos? Está aí a fotografia, irmãos, daquele pastor ideal que nós precisamos buscar cada dia de nossas vidas. Amém, meus irmãos? Sempre de ânimo pronto, não ganancioso, não usando pessoas, manipulando pessoas, não é? Se beneficiando das pessoas. Isso é lamentável, é vergonhoso, irmãos. O pastor de verdade, ele coloca os outros em primeiro lugar e não a si mesmo em primeiro lugar. Você pode adorar a Deus por isso? A pessoa que tem esse sentimento que Pedro retrata aqui é uma pessoa que tem o Espírito de Deus na sua vida. Ele entende que a herança é de Deus, não é dele. Você pode bem dizer o Senhor? Ninguém é dono de nenhuma ovelha, bendito é o nome de Jesus. A herança pertence a Deus. Então a gente tem que levar isso muito a sério, irmãos, porque cada pessoa dessa que está sob os cuidados pastorais tem uma confiança, tem uma dependência, tem uma referência, está olhando e confiando, bendito é o nome do Senhor. Temos que pedir o socorro de Deus. E como é que realizamos isso? Estou sendo um pouco ligeiro, mas como realizamos esse atendimento pastoral? Existe um texto em Efésios capítulo 4 que fala do conteúdo e com que tom a gente faz isso. Capítulo 4, verso 29 a 32. O que eu vou ler agora vale entre ovelhas e pastores, e entre pastores e ovelhas. Vale em todos os relacionamentos dentro da casa de Deus. É um texto que serve para toda convivência. Diz aí: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Amém, meus irmãos? Quando você for dizer alguma coisa para alguém na casa de Deus, seja um pastor, seja uma ovelha, você tem que pensar: essa palavra vai edificar, vai dar graça, ou vai ser um deboche, uma brincadeira, ou vai ser um desprezo, ou vai ser uma palavra desrespeitosa? Que palavra é essa que está saindo dos meus lábios? Quantos estão entendendo isso? Amém, meus irmãos? Toda a nossa palavra tem que ser uma palavra que vai promover edificação. Enquanto a palavra não sai, você é o dono dela. Mas algumas pessoas dizem: puxa, acabei falando isso sem querer. Preste atenção, irmãos, ninguém fala coisas sem querer, porque do que está cheio o coração, isso fala a boca. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Do que está cheio o coração fala a boca. Pode ser que a pessoa teve um certo controle por um tempo, até que disse, e quando disse, falou exatamente do que estava cheio o coração.
O que a gente tem que investigar quando ora é: Senhor, isso que está aí dentro do meu coração não te agrada, limpa meu coração. Você pode louvar a Deus por isso, amém, irmãos? Porque se a gente não tiver essa auto-investigação, não é? Examinando-nos a nós mesmos, irmãos. Disse outro dia aqui que nós não somos obrigados a confessar nossos pensamentos e os nossos sonhos, porque às vezes nossos pensamentos e sonhos são tão sinistros que a gente fica até com vergonha. Como é que pensou ou sonhou isso? Então confesse isso a Deus, amém, meus irmãos? Nem com a pessoa da sua maior confiança, você não precisa fazer isso, a Bíblia não diz isso. Mas se você usar palavras e atos que vão ofender e vão prejudicar alguém, você se tornou devedor de confessar, reconhecer o seu erro, se arrepender e prosseguir a sua caminhada. Quantos podem adorar a Deus, amém? Então nossas palavras e atos constituem o que está nesse Efésios capítulo 4. Não pode sair uma palavra torpe, uma palavra que vai promover um aborrecimento, irmãos. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém, meus irmãos? Cabe a nós perdoar, porque nós fomos perdoados. Quantos já foram perdoados por Deus aqui? Amém? Todos sabem disso, mas nós negamos muitas vezes essa misericórdia, essa benignidade, e a nossa convivência fica prejudicada. Agora, quem é que devemos perdoar? Os que se arrependem, porque nem Deus perdoa quem não se arrepende. Quando as pessoas se arrependem, não somos donos do perdão, o perdão tem que ser oferecido. Amém, meus irmãos? Porque querem separar o mundo entre bons e maus, mas o mundo, segundo o Evangelho, é separado em dois grupos: os arrependidos e os não arrependidos. Esta é a grande separação da humanidade: os arrependidos dos não arrependidos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então a humanidade não se divide em mocinhos e bandidos, se divide em arrependidos e não arrependidos. Aquele que se arrepende, ele conhece a porta aberta para os céus. Amém, meus irmãos? Esta é a separação. E como é que diz aqui? Sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoa em Cristo. Falamos inicialmente que devemos então alimentar as ovelhas, cuidar das ovelhas, não é? Buscar as ovelhas, curar as ovelhas, fazer toda a assistência que a ovelha precisa. Mas eis o ponto: infelizmente não convivemos só com ovelhas. Temos aí os porcos, temos aí os lobos e temos aí os cães. Vamos ver? Os lobos, aliás, os porcos. 2 de Pedro capítulo 2, verso 20 a 22. Porque senão você pode pensar: eu tenho que tratar todo mundo igual. Calma aí, se for ovelha, você trata como ovelha, se for porco, você trata como porco. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. 2 de Pedro 2, 20 a 22 diz assim: porquanto se, depois de ter escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Amém, meus irmãos? O que quer dizer isso, irmãos? Que lamentavelmente alguns começam bem. Paulo chega a dizer aos Gálatas: corrieis bem, quem vos ensinou a mudar o caminho? Vocês estavam indo tão bem, mas de repente, irmãos, algumas pessoas parece que tem uma saudade da lama, tem uma saudade do vômito. Palavras duras, são palavras fortes, que a gente tem que citar, porque estão na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E se a gente não confrontar com essas verdades duríssimas da palavra de Deus,
nós vamos ficando de qualquer forma relaxados, não é? Vamos ficando de qualquer forma, não é? Descuidados, e não vamos dando importância. Eu quero te dizer nessa noite que Deus tirou você da lama, tirou você do vômito e te colocou num alto lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Não tenha saudade da lama e nem do vômito, irmão. Agora você está à mesa, bendito seja o nome do Senhor, e o teu cálice está transbordando. Você pode glorificar a Deus por isso? Algumas pessoas, irmãos, não entendem que há uma mudança da natureza quando a pessoa nasce de novo. E eu não sei porque alguns retornam ao caminho, o caminho dos porcos. Os porcos, irmãos, eles tinham trazem essa lembrança, porque naqueles tempos também que isso foi escrito, os porcos vadiavam pelas ruas buscando coisas para comer. Eram assim uma coisa bem livre, largada, não é? Então essa era a natureza dos porcos. Esses eram os cuidados que os porcos tinham. Então ele nos lembra o quê? Uma vida desregrada, uma vida de imundícia, uma vida de impureza. Mas nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, desse negócio de ser porco eu já cansei, glória a Deus. Agora o Senhor me chamou para a santificação, sem a qual ninguém verá a tua face. Você pode louvar a Deus por isso? Outro dia, meus irmãos, colocaram numa igreja católica, eu assisti isso no Facebook, colocaram numa igreja católica um filme bastante forte, um filme, como eu diria, com sensualidade. E aí o padre mandou passar o filme, mandou, corajoso. Aí todo mundo se escandalizou que o padre mandou passar uns minutinhos de sensualidade. Aí ele disse: vocês estão reclamando de quê? Vocês não fazem isso na casa de vocês o dia inteiro? E estão escandalizados por 3 minutos desse filme aqui? Eu achei interessante essa. Eu não tenho coragem de fazer o que o padre fez, mas irmãos, que coisa verdadeira. Às vezes nós saímos daqui, a palavra de Deus deu um banho na gente, e a gente volta para casa e abre a torneira da imundícia, e aquela imundícia entra de novo no nosso coração. O carnaval vem aí. Tem gente, irmão, que vai da primeira escola até a última, 6 horas, 7 horas da manhã, 8 horas, assiste todo o desfile, não é? E vai pensando assim, vai dizendo assim: é cultura, pastor, eu sou uma pessoa muito culta, eu quero saber de tudo que está acontecendo. Vai nessa, irmão. Você está só enchendo de lixo. Lixo entra, lixo sai. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, são coisas, irmãos, que vão transtornando a nossa vida espiritual, e a gente vai brincando de ser crente, e como diz alguém, o diabo não brinca de ser diabo. Amém, meus irmãos? E aquilo vai se tornando uma paixão, e aquilo vai afetando nossa vida espiritual e vai nos enfraquecendo. Mas não vou ficar falando muito tempo de porco aqui não. Também os porcos são representados nos contradizentes. Veja aí Tito capítulo 1, verso 9 a 16. São leituras grandes, é verdade. Diz assim: porque essa é a mania do porco. O porco não aceita repreensão. Vai mexer com o porco, viu, irmão? Vai mexer com o porco, irmão. Fica doido, volta-se contra você, não é? E na casa de Deus não é assim. Vai mexer com a pessoa que está andando fora da linha, não é? Meu Deus do céu, já passei cada uma que parece duas. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente. O que tem que fazer com os porcos, irmãos? Repreender severamente. Amém, meus irmãos? Repreende-os severamente,
para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Amém, meus irmãos? Esses são os porcos. Então, essa noite eu estaria estudando com vocês bem-aventurados os mansos. E na verdade, os estudiosos deste versículo dizem o seguinte: se não é tão fácil a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, a terceira, bem-aventurados os mansos, ela implica numa outra situação mais difícil. Porque quando você está humilde diante de Deus é uma coisa, mas ser manso diante do seu irmão é outra coisa. Bendito é o nome do Senhor. Tem gente que você vai repreender, vai corrigir e diz: e o que é que você tem a ver com a minha vida? Na minha vida mando eu, na vida da minha mulher mando eu, na vida do meu marido mando eu, do meu filho mando eu. E tem gente que vai levando uma vida desse jeito, não aceitam mais uma orientação e uma direção, e estão no caminho dos porcos. Em nome de Jesus Cristo, vamos limpar a casa de Deus. Amém, meus irmãos? Tem que ser limpo dessa porcaria. Pronto, já falei. Tem que ser limpo. Bendito é o nome de Jesus. Tem que ser limpo. Paulo diz assim: tudo que eu tinha antes eu considero como esterco. Eu fui verificar essa palavra esterco. A gente fica pensando só em esterco mesmo, né? Irmão, a palavra lá é forte, viu, irmãos? Tem uma Bíblia que traz uma informação interessante. Aquilo lá, irmão, é excremento humano. Falei chique agora, porque começa com a letra M. Bendito é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é disso que nós devemos ter dentro da palavra de Deus, esse cuidado, irmãos, de reconhecer a verdade da palavra de Deus. Os porcos precisam ser repreendidos. Você pode louvar a Deus por isso? Agora, como é que se faz isso? É claro que a gente então tem que repreender severamente, como diz aqui, não é? E se há uma possibilidade de resgatar, o amor de Deus é o que domina sobre todas as coisas. Nós vamos voltar nesse ponto. Então, já alimentamos as ovelhas? Porcos nós não alimentamos, porcos nós repreendemos. Amém, meus irmãos? Terceiro, os lobos. O que é que a gente faz com o lobo? Chama para uma confraternização? Vamos confraternizar lobos com ovelha. Irmão, não vai funcionar. O lobo vai comer todas as ovelhas, irmão. Não se chama lobo para confraternizar. Lobo você mira nele e mata. Bendito é o nome do Senhor. Atira no lobo, meu irmão, porque lobo vem só para devorar as ovelhas. Você pode glorificar a Deus por isso? Vamos ver. Eles representam os hereges, os falsos mestres, os enganadores, os aproveitadores. Colossenses 2:8 diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. Veja o verso 18: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Todo lobo é um soberbo também, é um inchado, é um herege, é alguém que está insinuando um caminho mais fácil para que a ovelha se engane. Lembra que eu falei que a ovelha é um pouco insensata, é um pouco vulnerável? Então os lobos aproveitam dessa fragilidade se não tem o pastor por perto. O pastor que ensina, que alimenta, que cuida, não deixa esta ovelha vulnerável. Você pode louvar a Deus por isso, amém, irmãos? Então nós temos de alguma maneira, irmãos, incentivando os irmãos a trazer os novos crentes para a classe de discipulado, a trazer os crentes que vêm até de outras igrejas para a classe do discipulado, a conversar, a se aproximar. Trouxemos aí para os irmãos este grupo de Mais Belém, para ser realizado nas casas, para ter mais consolidação da palavra de Deus,
nas casas, nos lares, as pessoas conversarem sobre a palavra de Deus. Mas se eu levantar aqui uma pergunta, quantas pessoas já leram a Bíblia inteira? Não vou fazer a pergunta, mas se a gente fosse fazer essa pergunta, muitos irmãos, não leram a Bíblia toda. Alguns são candidatos até a ser obreiros, também não leram a Bíblia toda, nenhuma só vez sequer. Então, coloque um plano de leitura da Bíblia diariamente, amém, meus irmãos? Você gasta pelo menos 1 hora, 40 minutos assistindo o Globo Esporte, então gaste 20 minutos lendo Bíblia todos os dias. Você vai se tornar outro homem. Você pode louvar a Deus por isso? Não perde a hora do esporte por nada, mas não deixe um espaço para a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Pastor, mas eu nem entendo essas palavras. Compre um dicionário, meu irmão. Se você não entende, procure um irmão que possa lhe ensinar. Glória a Deus. Mas vai lendo a Bíblia. Só a leitura da Bíblia já vai transformar a sua vida. A palavra de Deus encherá o seu coração. Habite a palavra de Deus ricamente em vosso coração. Eu incentivei alguns dirigentes aqui a fazer algo que eu fiz na primeira congregação que eu dirigi na minha vida, há 30 anos atrás. Eu coloquei um painel para todos aqueles que quisessem ler a Bíblia anualmente, e os irmãos iam anotando. Já li Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, e vai embora, até chegar em Apocalipse, para que eles terminassem em 1 ano a leitura da Bíblia. Eles mesmo anunciavam lá, eles marcavam lá, anotavam: estou em tal lugar, estou em tal ponto. E isso, irmãos, foi gerando uma vontade de ler a palavra de Deus, memorizar as Escrituras. Outro exercício fabuloso, irmãos: memorize a Bíblia. Adquira livros que falam sobre como estudar a Bíblia sozinho, até existe, não é? Então você vai se protegendo, bendito é o nome do Senhor, dessas heresias dos enganadores, bendito é o nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. A mentira vai se tornando tão comum na vida da pessoa que passa a ser a verdade na vida dela. A pessoa mentirosa, de tanto mentir, passa a acreditar que está falando a verdade. Então, meus irmãos, qual é a vacina contra a mentira? É a verdade. Encha seu coração da palavra de Deus, da verdade de Deus. Comece lendo Almeida Revista e Corrigida, depois vai comparando com outras versões, mas comece com essa versão, não é? E você pode ter 2 Bíblias abertas, lendo de um jeito, lendo de outro, e você pode ir comparando, pode ir pesquisando. Será um exercício fabuloso para a sua vida. Você levanta no meio da noite e não consegue dormir, experimenta ler a Bíblia, com 10 minutinhos você já está dormindo. Bendito seja o nome do Senhor, porque a leitura já dá sono, glória a Deus. Então, meus irmãos, não fique andando pela casa, não fique fazendo o que não deve, vai ler a palavra de Deus. Você pode bem dizer o Senhor por isso? Em Mateus capítulo 23, Jesus dá 7 tiros. Ai de vós, escribas e fariseus. 7 vezes Jesus chegou armado ali, irmãos. Ai de vós, escribas e fariseus. Paulo tinha os judaizantes, Jesus tinha os escribas e fariseus, e nós temos os nossos problemas também, irmãos. Nós temos os nossos opositores e adversários. Nós temos que andar armados. Você pode louvar o Senhor por isso? Com a palavra de Deus, amém, meus irmãos? A palavra de Deus deve ser a nossa arma. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, não é? E estai pronto para responder a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Essa é a carta de Pedro. Então a gente tem que guardar a palavra do Senhor. Irmãos, algumas palavras que eu recolho aqui de Martinho Lutero. Martinho Lutero diz: não há como ser severo demais com os lobos, e não há como ser severo, aliás, gentil demais com as ovelhas. O que quer dizer isso? Martinho Lutero já falava isso. Lobo, severidade nele, e ovelha, gentileza nela. Bendito é o nome do Senhor, amém, meus irmãos? Ele ficava irritado com os lobos. Ele chegava a dizer: olha, quando eu escrevo, oro e prego bem, é porque eu estou irritado com os lobos.
quando ele estava mais indignado com os lobos que estavam querendo devorar as ovelhas e não estavam aceitando a mensagem do Evangelho, porque ele pregava Cristo, pregava o Evangelho, e os papistas pregavam a tradição e os pais da igreja. E Lutero veio dizendo: não, a tradição, os pais da igreja pode até ter seu valor, mas para a salvação é somente em Cristo. Quantos podem adorar a Deus? Amém, meus irmãos? Então você já sabe o que tem que fazer com o lobo, né, irmão? Pega a cartucheira e manda para cima. Bendito é o nome do Senhor. E alguns desavisados são convidados: ah, abriu uma igreja nova, vou lá ver. E qual é a astúcia dessa gente? Eles dizem assim: a sua igreja lá já é grande, irmão, vem aqui me ajudar. Os lobos, irmãos, eles têm uma estratégia: vem aqui me ajudar. Vocês lá já estão em muita coisa, tem muita gente, o pastor lá nem vai perceber. Vem me ajudar, vem aqui, vamos formar uma igreja. Agora, irmão, é uma igreja em cada esquina. Se fosse da Assembleia de Deus no Ministério Belém, eu não achava ruim, glória a Deus. Mas é assim, irmãos, pessoas oportunistas que vêm no meio do rebanho que está tranquilo e vem trazer perturbação. Quantos podem louvar a Deus, irmãos? Vamos nos alimentar da palavra de Deus e vamos resolver o problema dos lobos. Discipline os cães. Eles representam os maus obreiros. Veja aí, Filipenses 3:2 diz assim, Filipenses 3:2: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Estes são os cães, irmãos. Os cães representam o quê? Aquelas pessoas ameaçadoras, aterrorizadoras, aquelas pessoas que vêm para intimidar, vivem de latir, mas na verdade não é de muito morder, late, mas não morde. Então essa gente, a gente tem que enfrentar, irmãos, com confiança. Bendito seja o nome do Senhor. Só sabe latir, mas se a pessoa for uma ovelha que não está com essa estrutura, ela vai ficar com medo, porque vem para ser assustador. Mas, irmão, cachorro que late não morde. Você pode bem dizer o Senhor, amém, meus irmãos? Não está na Bíblia essa não, essa foi minha mesmo. Então, nota bem, meus irmãos, que nós devemos estar cuidadosos quanto aos cães. Jesus disse: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Nós vamos estudar esse versículo, Mateus 7,6, lá na frente nós vamos estudar esse versículo. Então, irmãos, notem os irmãos, que as coisas mais preciosas não se deve dar aos mais imundos, aos cães, aos porcos, que também representam essa sujeira, essa imundícia, não é? Por isso que se chama vira-lata, não é? E tem muito, que não é só cão, não é um vira-lata. Então eu quero dizer para os irmãos que nós devemos tomar cuidado. Qual foi o versículo que eu li no começo desse culto, não é? Dessa palavra? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra nesta: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, isso é coisa de cão. Quem gosta de morder é cão. Se vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não consumais uns aos outros. Quantos estão entendendo isso, amém, irmãos? É para isso que existem os cães, para morder, não é? Para devorar. Então o apóstolo está dizendo aos Gálatas: vocês têm que parar com isso, vocês têm que parar de ficar se mordendo. E o que é esse se morder? Significa as palavras, as ofensas, os desrespeitos, que muitas vezes se ouve na casa de Deus. Os obreiros aqui estão acostumados comigo aqui, no dia a dia da igreja. Às vezes chega uma pessoa e diz, por exemplo, chega uma pessoa, eu vou dar um exemplo para vocês. Chega uma pessoa e diz para mim assim: cadê o Walter? Eu falo: Walter? Qual Walter? Que Walter? Não, o Walter. E eu vou deixando a pessoa doidinha, né? Que eu já sei quem ele está perguntando. Até que a pessoa diz: o pastor Walter. Ah, esse eu conheço, o pastor Walter, conheço o pastor Walter. Pode falar de qualquer um deles aqui, qualquer um deles, não é? Então, irmãos, é um reconhecimento,
é uma consideração, é um respeito, não é? Outros chegam para perguntar de mim: o homem está aí? Eu não sei se é para falar da minha masculinidade, da qual não tenho a menor dúvida, mas eu acredito que não. As pessoas usam esse tipo de designação para se referir de maneira pejorativa. Não considera nem irmão em Cristo, muito menos pastor. O homem está aí, não é? Então, irmãos, essas coisas, elas não colaboram, elas não edificam, elas não promovem o respeito, a paz, a convivência harmoniosa, não é verdade? Eu acho que nós devemos melhorar essa nossa situação. Quantos estão entendendo isso? Amém, meus irmãos? Temos que melhorar, irmãos. A nossa igreja tem que ter uma postura, tem que ter um procedimento, e a gente tem que copiar bons exemplos. Você pode louvar a Deus por isso? Até do pastor José Wellington, tem gente que não chama nem pastor José Wellington, o José, não é? O José, meu Deus do céu, não faz noção, não é? Uma pessoa, é o famoso sem noção, né? Então, meus irmãos, nós temos que ter um cuidado, um respeito, um comportamento. Eu não preciso, irmão, para viver, para sobreviver, que a pessoa me chame assim, me faça uma reverência, se ajoelhe. Não, nada disso. Mas, irmão, a gente percebe que falta essa atenção e esse cuidado muitas vezes. Então, irmão, lá na sua congregação, quero lhe autorizar. Quando perguntarem da minha pessoa, o homem, você fala assim: qual é o homem? Qual homem? Vai indo até ele ficar doido, até ele falar. Glória a Deus. Quantos estão entendendo isso? Amém, meus irmãos? Nós temos que ter esses cuidados, meus irmãos. Lutero chamava os papistas de jumentos grosseiros, por causa do seu modo de falar. Então, meus irmãos, nós devemos agir contra esse tipo de procedimento. Os cães têm que receber uma disciplina, um endireitamento na sua vida e parar com esse negócio de morder. Dá uma mordida e depois sopra. Gostou dessa, irmão? Dá uma mordida e depois sopra. Tem gente assim, faz, apronta e depois diz: ô pastor, me perdoa, eu andei fazendo umas besteiras aí. E tem uns que vêm pedir perdão, nem diz do que. Olha, eu quero só que o senhor me perdoe. Mas de quê? Não, Deus já sabe. Ué, Deus já sabe, mas eu não sei, irmão. Conta para mim, ué. O que você andou aprontando aí? Então, meus irmãos, nós devemos melhorar o nosso procedimento. Você pode louvar a Deus por isso, amém, meus irmãos? Você pode usar até ironia, irmãos. Você pode usar até uma sátira para corrigir esses cães. Jesus usou a ironia. Ele falou: é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí a gente fica procurando um monte de explicação para isso, mas é só isso mesmo que Jesus quis dizer. É tão difícil entrar nos céus, um rico, como um camelo passar pelo fundo de uma agulha, um grande animal passar no menor buraco possível. É impossível. Isto só se dá pela obra do Espírito Santo de Deus, amém, meus irmãos? Não precisa inventar explicação. Mas quando Jesus fala isso, o que ele quer dizer? Ele está usando uma figura de linguagem, exagerando em alguns pontos, para ficar mais marcante o que ele quer dizer. Nós podemos dizer isso, irmão. Então, certas pessoas, certos comportamentos têm que ser corrigidos. E para terminar, meus irmãos, nós falamos que temos que alimentar as ovelhas, temos que repreender os porcos, temos que atirar nos lobos, temos que disciplinar os cães, mas temos que orar pelos pastores. Bendito é o nome do Senhor. Pastor precisa de oração, meus irmãos. Veja aí, eu vou citando, você vai olhando aí. Colossenses 4, verso 3 e 4. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Glória a Deus. Tem um jeito de falar conveniente, meus irmãos. E Deus usou Paulo para dizer: eu estou precisando de oração. Um pastor pode pedir oração, irmãos. Às vezes a gente acha que não precisa pedir oração, mas um pastor pode pedir oração. E para eu não errar, eu peço a oração dos irmãos. Amém, meus irmãos? 1 Tessalonicenses 5, 25. Irmãos, orai por nós. Está escrito isso lá. Orai por nós.
No mesmo capítulo que está escrito orai sem cessar, diz: orai por nós. Pastor precisa da sua oração. Mas qual é mais fácil? É meter o pau, é falar o tempo todo, é criticar, não é? É usar o nome o tempo todo para jogar no lixo. Quando você fala mal do seu pastor, você está jogando mal a sua igreja na reputação, a igreja que você serve. Se você está nessa igreja, por que fica falando mal do seu pastor? Você tem problema com ele? Vai e fala com ele. Não fala dele, fala com ele. Você pode louvar a Deus por isso, amém, meus irmãos? Um homem de verdade tem que ter coragem e falar com o pastor, e não falar do pastor. Dá para entender isso aí, irmão? Então eu quero dizer para os irmãos, que diz aqui, olha: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Obedecei a vossos pastores, Hebreus 13, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O que dá gemido em pastor é saber de membro da igreja que fica o tempo todo denegrindo a imagem dele, a imagem da família dele, a imagem dos filhos dele. Isso não ajuda ninguém, meus irmãos. Um pastor tem que vir para o púlpito cheio do gozo do Espírito Santo. Um pastor tem que estar ouvindo alguém dizer: abençoe, vou usar meu nome, por favor, abençoe o pastor Euclides. Eu fico muito satisfeito de ouvir um negócio desse. Bendito seja o nome do Senhor. Mas as pessoas às vezes acham que isso não tem nenhuma valia. Irmão, para quem pega e tem que atender todo tipo de caso, ou uma pessoa viciada, ou uma pessoa briguenta, ou um casal em situação de dificuldade, ou alguém que errou, alguém que pecou, e depois você vai a um funeral, e depois tem um casamento, depois você tem que receber toda a carga, um para-raio, e essa pessoa não merece uma oração. Bendito seja o nome do Senhor. Precisa orar pelos seus pastores. Bendito seja o nome de Jesus. E eu vou te dar 7 motivos para encerrar. 7 motivos, não vou ficar 2 dias falando não. 5 minutos eu falo. 7 motivos para você orar pelo seu pastor. Primeiro motivo: para que Deus dê discernimento. Ore aí: Senhor, dá discernimento para o meu pastor. Discernimento de quê? Para o meu pastor entender quem é ovelha, quem é porco, quem é lobo e quem é cão. Amém, meus irmãos? Ajuda o meu pastor a descobrir isso. Quem são quem? Segundo: Senhor, os críticos são impiedosos, são cruéis. Então eu oro para que o Senhor dê para o meu pastor uma estrutura para aguentar a crítica. Tem que orar. Porque você acha que pastor não tem depressão, não tem estresse, não tem nada disso? Tem sim, Senhor. Então, meus irmãos, peça: Deus, se você não sabe pedir estrutura, fala assim: Senhor, dê uma casca grossa para ele. Bendito seja o nome do Senhor, para ele suportar a pancadaria que vem todos os dias. Às vezes é porque é moço demais, esse pastor aí não funciona porque é jovem demais, ou então é velho demais, ou esse pastor aí tem uma ideia muito avançada, ou esse pastor está muito antigo. Cada hora tem uma crítica, irmão. É crítica por todo lado. Ao invés de fazer uma oração, é mais fácil fazer crítica. Mas você já orou pelo seu pastor antes de fazer a crítica? Experimente, se você vai ter coragem de fazer a crítica depois de orar. Porque eu acredito que Deus transforma as pessoas. Você pode louvar a Deus por isso? Terceiro: Senhor, dá para o meu pastor um bom senso de humor. Porque a vida é tão difícil, irmão, que a gente até fica mal-humorado. Então, Senhor, deixa o meu pastor um pouquinho alegre, não é? Para ele ficar um pouquinho mais fácil de vencer as lutas de ansiedade. Pode pedir, irmão, Deus aceita essa oração. Quarto motivo de oração: que ele tenha um coração afetuoso pelas ovelhas, Senhor. Às vezes você diz: o seu pastor não é uma pessoa tão carinhosa, tão afetuosa. Pede a Deus: Senhor, muda aquele pastor, faz aquele pastor ficar diferente, mais afetuoso, mais amistoso, mais amigo. Bendito é o nome do Senhor. Quantos estão entendendo isso? Você pode orar isso, irmão. Deus responde a oração, sim ou não, irmão? Quinto: Senhor, dê ao meu pastor disposição para ser humilde, para não buscar a glória dele, mas buscar a glória de Jesus. Quando o meu pastor ficar famoso, ele saiba reconhecer que a fama é de Jesus. Você pode louvar a Deus por isso? Você tem que pedir isso também, porque de tanto vocês orar pelo pastor, ele vai dar certo, glória a Deus.
e quando ele dá certo, ele não precisa ficar orgulhoso. Amém, meus irmãos? Número 6, pede para Deus: Senhor, que a família do pastor apoie ele, porque tem pastor que não tem o apoio nem da família. Ele vai para o culto, já carrega o fardo da igreja, mas tem o fardo da mulher, tem o fardo dos filhos, que não aceitam, ou que já estão feridos, já estão magoados pela própria igreja, já não suportam a igreja. E tem gente que acha que a mulher do pastor tem que gostar de todo mundo, tem que ser amiga de todo mundo, tem que contar a vida dela para todo mundo. A mulher do pastor não precisa contar a vida dela para ninguém. Bendito é o nome do Senhor. Ela conta para quem ela quiser. Bendito seja o nome de Jesus. E a gente tem que entender essas coisas. Por último, meus irmãos, e por que a gente tem que entender? Porque os porcos estão por aí, os lobos estão por aí e os cães estão por aí, para fazer farra da vida do pastor. Deu para entender isso aí, irmão? 7, para que, essa é boa, é a última. 7º motivo: Senhor, o meu pastor está com uma vida tão difícil, que ele está deixando até de evangelizar, porque o peso do rebanho, o fardo do rebanho está tão grande, que ele não consegue mais falar de Jesus para ninguém. Senhor, dê para o meu pastor a nova vontade de evangelizar. Amém, meus irmãos? Renova essa força nele, glória a Deus. Porque, meus irmãos, o trabalho pastoral, ele sem dúvida é tão desgastante, que a pessoa diz: para que eu vou sair da minha casa, buscar mais um lá fora, para me dar mais trabalho junto com esses que já estão me dando? Então, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja adorado. Amém, meus irmãos? Que a gente possa compreender que estamos convivendo entre ovelhas, porcos, cães, lobos e pastores, mas com a ajuda de Deus, com a sabedoria de Deus, vamos ser mais do que vencedores. Quantos podem agradecer a Deus? Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, orar ao Senhor nosso Deus, bendizer o Senhor.